Boa noite, o Jornal da Câmara já está começando e nesta edição você vai esclarecer as principais dúvidas sobre a meningite. Essa bactéria não vem pelo ar, não está na roupa da pessoa, não se transmite lá quando alguém levantou a explicidade lá durante o velório da menina. Autoridades buscam informações sobre licença ambiental para as obras no aeroporto Lauro Cortes. Que já é uma licença, digamos assim, suficiente para o encaminhamento do processo de licitação. Nós estamos muito confiantes de que toda essa tramitação ela vai acontecer dentro do prazo dessa normalidade. Padre Benjamin Basso é reconhecido pela Câmara Municipal. Ele foi um dos idealizadores da paróquia São José Operário. Porque era uma capela pequena, ali na pracinha Toqueto, né, ao lado do Colégio Toqueto. A homenagem aconteceu durante o grande expediente do vereador Paulo Pontual. E eu tive o maior orgulho de homenagear uma pessoa que faz parte da Igreja Católica e que ajudou muitas famílias quanto a minha. Passo Fundo registrou no final de semana uma morte por meningite. A vítima tinha 8 anos e estava internada na CTI pediátrica do Hospital São Vicente de Paulo. O caso comoveu, mas também trouxe um alerta. As informações com a repórter Ana Paula Koenemann. Paula, realmente a população está receosa sobre a possibilidade de surto da doença aqui em Passo Fundo. Por isso eu converso com o vereador Alberi Grando, que também é médico pediatra e vai nos esclarecer as principais dúvidas sobre a doença. Vereador Alberi, então explica pra gente o que é a meningite. Meningite é uma infecção que se dá numa camada que recobre o nosso cérebro e a nossa medula espinhal. Esses órgãos, encéfalo, ou cérebro e medula, são órgãos que estão bem protegidos por essa chamada meninge. E uma vez a bactéria atingindo essa meninge, ou o vírus atingindo essa meninge, ocasiona o que nós chamamos de meningite. Quais são as informações extraoficiais a respeito do caso da menina que faleceu em Passo Fundo? Que se trata de uma bactéria aparentemente gram-positiva, nós classificamos em gram-positivo e gram-negativo, e falta agora a identificação dessa bactéria. Se é um meningococo, se é um pneumococo, se é uma Neisseria, enfim, são várias bactérias que podem produzir esse tipo de doença, não é apenas uma. Então, falta a identificação, porque a partir da identificação da bactéria, se faz um prognóstico da gravidade ou não da situação. Aparentemente não é uma bactéria, digamos assim, das mais violentas, né? Seria uma bactéria não tão virulenta como se pode pensar. E quais são as formas de contágio? Unicamente através do espirro e tosse. Essa bactéria não vem pelo ar, não está na roupa da pessoa, não se transmite lá quando alguém levantou a explicidade lá durante o velório da menina. Ela se transmite quando a pessoa contaminada espirra ou tosse perto de uma pessoa com licença contaminada. Ela lança, através das gotículas, a bactéria na pessoa que está junto com ela. Então, os sintomas são semelhantes de uma pessoa que tem gripe, por exemplo. Exatamente. Então, por isso se confunde muito, e às vezes é confundido, quando se examina de maneira superficial, com uma virose ou uma gripe. E às vezes essa virose, ou pseudovirose, não se trata exatamente da virose. É um processo bacteriano, infeccioso. E quais são os principais cuidados que a população pode tomar, então, para evitar que se aconteça um surto da doença, por exemplo, em Passo Fundo? Bom, primeiro, evitar o aglomeramento de pessoas. Local fechado, agora no inverno a gente procura se acolher, né? Então tem que ser arejado aquele espaço. E se a pessoa, a criança ou adulto, estiver com sintomas, espirro e tosse, deve ser afastado dos demais, por uma questão de proteção aos demais. E, evidentemente, verificar nessa pessoa se ela apresenta aqueles sintomas que são chamativos de um processo de meninges. A meninge sendo atacada, ela vai dar febre muito alta, vai dar muita dor de cabeça e um sintoma que é fundamental, que é a rigidez nuca. A pessoa fica não conseguindo trazer o queixo no sentido do externo, do peito.
ela fica com a cabeça para trás e tem dificuldade porque a rigidez, a bactéria que produziu aquela doença não deixa que a cabeça dela venha para frente. Então esse sintoma é fundamental. Associado ao espirro, associado à tosse, a gente tem 5 sintomas que chamam a atenção, não que possa dizer categoricamente que é uma meningite. Mas se colhermos o líquor, que é aquele líquido que existe na coluna, ele pode apresentar ali a presença da bactéria. Então isso se firma o diagnóstico. Sobre as chances de se ter um surto, então, da doença aqui no município? Digamos que é mínimo. Um caso eventual pode ocorrer, não querendo dizer que isso se caracterize como uma epidemia que vai surgir outros casos. Então, uma vez tomadas as providências, que eu tenho certeza absoluta que o nosso pessoal da Vigilância Municipal está fazendo, no sentido de orientação, monitoramento do que ocorre no local onde convivia essa menina, com certeza isso está sendo feito, e está sendo feito, tenho certeza, a possibilidade de surgir outro caso é muito pequena. Vereador Alberigrando, muito obrigada pela sua participação e nós voltamos ao estúdio do Jornal da Câmara com você, Paula. Uma comitiva formada por autoridades e representantes de entidades locais esteve na Fundação Estadual de Proteção Ambiental na última semana. O grupo foi recebido pela presidente Ana Pellini e buscava informações sobre o processo de licenciamento para a ampliação do aeroporto Lauro Cordes. O que nos foi repassado foi que faltam ainda alguma documentação para chegar às mãos da FEPAM e que após essa documentação estarem em poder da FEPAM, então ela estimaria um prazo de até 30 dias para análise e posterior liberação da licença prévia, que já é uma licença, digamos assim, suficiente para o encaminhamento do processo de licitação. Nós estamos muito confiantes de que toda essa tramitação ela vai acontecer dentro do prazo dessa normalidade. Nós temos um grupo que está trabalhando, tanto o Poder Executivo, um grupo de empresários e deputados que tem acompanhado de forma efetiva esses avanços, e nós acreditamos que as reformas vão acontecer dentro dos prazos estabelecidos e que nós vamos ter, sim, um aeroporto em condições de atender não só os usuários, mas também termos outros voos e outras rotas aqui de Passo Fundo. Esta é a última semana para se inscrever na meia maratona e rústica dos 158 anos de Passo Fundo. O cadastro pode ser feito pelo site da Prefeitura. O endereço é o www.pmpf.rs.gov.br. As provas acontecem no dia 2 de agosto, com largada às 8h30 da manhã, em frente à Rádio Uirapuru. E veja depois do intervalo como foi o grande expediente do vereador Paulo Pontual. Com a chegada do inverno, é comum a utilização de lençóis térmicos. Deve-se manter um cuidado em especial em relação à armazenagem e acomodação dos lençóis. Não dobrá-los, pois os seus filetes que conduzem o calor e a energia elétrica podem se quebrar e quando esse equipamento for utilizado, ele poderá apresentar problemas. Importante também ressaltar que o lençol térmico ele deve ser utilizado antes da pessoa dormir para aquecer a cama. É importante desligá-lo após a cama estiver aquecida, quando a pessoa estiver utilizando esse lençol. Sua família não vai esquecer o que você fez por ela. E você, o que fez com eles? A culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. Ultrapasse com segurança.
reunião plenária desta segunda-feira teve Paulo Pontual como orador do grande expediente. O parlamentar contou a história do padre Benjamin Basso, um dos idealizadores da paróquia São José Operário. Padre Benjamin é natural da Itália, mas veio para Passo Fundo em 1963. No bairro Veracruz, ele é lembrado por ter sido um dos responsáveis pela construção da igreja. Inicialmente, a comunidade era evangelizada nesta pequena capela, até que a nova casa ficou pronta. Se tratava de pensar num espaço maior para a igreja, porque era uma capela pequena, ali na pracinha Toqueto, né, ao lado do Colégio Toqueto, e graças à colaboração de gente boa, deu para comprar uns 12 terrenos. O Ítalo Benvenu, que era o dono, ele disse, se é para a igreja, paguem como puder. A trajetória do padre foi contada na tribuna pelo vereador Paulo Pontual. O parlamentar fez questão de dizer o quanto o religioso ajudou no desenvolvimento do bairro Veracruz. É um histórico do que significa um padre que faz pela comunidade. Um padre que defendeu tantas famílias, um padre que ajudou tantas pessoas, uma personalidade que demonstrou a toda a comunidade da Veracruz, de Passo Fundo e tantas outras comunidades, o que é dar amor, o que é poder defender o próximo quando ele necessita, no mínimo detalhe, carinho, amor e ajuda. No meu grande expediente já deu para observar no vídeo que eu coloquei de que forma ele pegou a igreja de São José Operário. Pegou numa igreja pequena, de madeira, e hoje o que é a igreja de São José Operário. A representatividade junto à comunidade é sensacional. A equipe da TV Câmara esteve na paróquia São José Operário para conhecer mais sobre o homenageado. Dois amigos lembraram algumas histórias. Cid disse que o padre Benjamin não tinha medo do trabalho e, com as próprias mãos, ajudou a construir a igreja. Sempre fui amigo dele. Nós subíamos em cima da igreja, arrumou o telhado, eu e ele, que era de zinco antigamente, né? E tinha muita goteira aqui. Carlos falou sobre a bondade do padre, que sempre estava disposto a ajudar a comunidade. Todas as pessoas que ficavam doentes, qualquer uma ou qualquer algo que necessitasse, independente da hora, ele pegava o jipe e levava para o hospital, comprava os remédios, ele dava um jeito, então ele era o pai da pobreza aqui. Então é um homem muito importante e certamente o dia que Deus levar ele vai fazer muita falta, né? O vereador Paulo Pontual também tem uma história de gratidão com o homenageado. A família do parlamentar foi uma das beneficiadas pelas obras de caridade da igreja. Padre Benjamin fez pela minha família o que ele fez por tantas outras famílias, que foi ajudar as famílias emocionalmente na hora que precisavam, que foi ajudar as famílias que passavam fome, que tinham uma vida de pobreza total, e não tenho vergonha e tenho orgulho de dizer, uma dessas famílias era minha. O ginásio da comunidade foi outra obra idealizada pelo padre Benjamin. Está aí o ginásio hoje, coisa mais linda, terminado, né? Rendendo para a comunidade e demonstrando que Passo Fundo, a comunidade católica também, pode fazer as coisas de acordo com aqueles que trabalham gratuitamente, isso que é o mais importante. O homenageado dedicou seus 92 anos para a religião católica e a tradição gaúcha. Rezava bem a missa e era muito dado com todo mundo, né? Bah, depois teve uma época que ele fez o CTG, na frente da igreja era o CTG, Sinuelo da Fé. Era o tempo dele. A melhor forma de diversão, bonita, correta, educativa, a tradição gaúcha. Aí então me deu a ideia de criar um CTG. Pedi à mocidade que quisesse formar a invernada de dança para se inscrever. E deu bonito, uma turminha boa, uma dúzia de pares. Começamos então a ensaiar. Eu mesmo depois entrei como peão, né, para fortalecer a união dos moços.
Na paróquia da Vera Cruz, o padre Benjamin permaneceu por 11 anos até 1974. Começou uma emigração de brasileiros, especialmente do Rio Grande e do Paraná, para o Paraguai. E como a minha congregação é para os emigrantes, acompanhar os emigrantes, me mandaram para o Paraguai no ano 74, junto com os nossos imigrantes brasileiros. Muito tempo se passou desde que o padre foi embora da cidade. Uma prova de que o pároco jamais será esquecido pelos fiéis e amigos. Quando ele vem aqui, o pessoal quer muito bem ele. Foi o que começou aqui, né? A igreja, tudo. Essa aqui foi construída no tempo dele ainda, né? Começada. E depois foi renovada, né? Mas é do tempo dele. Eu comparo ele como um grande herói, assim como a irmã Dulce, lá da Bahia, tem um grande significado, teve e tem ainda, porque morreu, mas a memória está. Ele é a mesma coisa, é uma pessoa muito importante e certamente nós não estaríamos nessa altura. Claro que tiveram mais pessoas que com o tempo deram prosseguimento ao trabalho, mas ele era um padre daqueles, como eu já falei aqui na nossa paróquia, ele era um padre construtor, o que hoje é muito difícil. Um padre vem para pregar a palavra, outro vem para construir e um para manter o que tem, que é o que está acontecendo hoje, né? O vereador Paulo Pontual encerrou o grande expediente, entregando ao homenageado uma placa de honra ao mérito. A minha mãe era faxineira, meu pai era pedreiro. Não tenho vergonha de dizer para ninguém, porque quem não vive a história regressa, não vive a história futura. Eu quero dizer, nós passava fome, e graças ao padre Benjamin, a minha afinada mãe, que infelizmente está morta, morreu aos 59 anos, dizia: meu filho, o dia que tu tiver como agradecer o padre Benjamin pelo que ele fez pela nossa família, faça isso. E eu disse para ela, um dia eu vou homenagear ele. Esse dia vai chegar. E eu não sonhava ser vereador. Esse dia chegou. E eu tive o maior orgulho de homenagear uma pessoa que faz parte da Igreja Católica e que ajudou muitas famílias quanto a minha. E o padre Benjamin fez questão de mandar um recado para os amigos queridos de Passo Fundo. Ele disse o que é preciso para viver bem e feliz. Se sentir bem como filho de Deus, como irmão com os outros irmãos, ser respeitando e promovendo o bem um dos outros, né? Ou se querer bem, amar seus sacerdotes e se querer bem entre a gente. Por esse caminho a gente encontra a felicidade. As contas de 2012 do ex-prefeito Ayrton Dipp foram aprovadas nesta mesma sessão plenária. Apenas o vereador Aristeu Dallalana votou contrário. Veja como foi o debate deste texto na edição do Jornal da Câmara de amanhã. Uma ótima noite para você e até lá!